Olá, este é o Conexão Futura na tela do seu canal Futura e confira também o nosso site futura.org.br/Conexão Futura para saber tudo sobre o nosso programa. Você acessa os episódios do Conexão Futura ao longo do mês, você acessa os destaques da semana e também aqui à direita da sua tela os links para as nossas redes sociais, o Twitter, o Facebook e também para o nosso canal no YouTube. O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o Inmetro, lançou na Semana do Dia do Consumidor, em março, uma cartilha que explora em detalhes as lâmpadas de LED. O produto já conquistou a preferência dos consumidores, apesar de ter ainda um preço elevado. No entanto, é um investimento, porque o consumo de energia é até 85% menor do que as antigas lâmpadas incandescentes ou mesmo as fluorescentes compactas, além do descarte ser sustentável. O Guia do Inmetro ensina como tirar o melhor proveito da nova tecnologia, que também tem maior durabilidade e qualidade de iluminação. E saber comprar o produto adequado para cada cômodo da sua casa faz toda a diferença, já que há uma grande variedade de modelos no comércio e de forma didática e fácil de entender, o guia traz as principais dicas e informações para o consumidor. E quem fala mais então com a gente sobre esse assunto é o Marcos Borges, assistente da Diretoria de Avaliação da Conformidade do Inmetro. Boa tarde, Marcos. Obrigada pela presença aqui no nosso estúdio. Muito boa tarde. Na verdade, nós agradecemos que é um momento muito propício para discutir essa questão da iluminação mais eficiente, mais economia para o nosso bolso, considerando aí os cenários que nós temos tido ultimamente. A gente vai ter uma previsão agora de redução, né? Estamos aí nessa expectativa. Exatamente. Nesse sentido, Marcos, para quem ainda não conhece muito bem o que é a tecnologia, o que é a tecnologia de LED? É uma tecnologia nova. Isso é importante o consumidor ter em mente. Todos nós vamos passar logo a comprar essas lâmpadas e utilizar nas nossas residências. E ela é a tecnologia mais nova, é a tecnologia do momento. Nós passamos um período com a lâmpada incandescente compacta e com a lâmpada incandescente, que é há quase um século utilizando aquela lâmpada que hoje é conhecida como vampiro de energia. Que é a amarelinha, aquela Isso. Tradicional, né? Mas ela consome muita energia, ela rouba muita eletricidade para transformar em calor e não em luz. Esse é o problema dela. Mas ela foi útil para nós. E depois nós passamos a usar nas nossas residências, no comércio, a lâmpada fluorescente compacta. Também era uma tecnologia nova quando foi lançada e ela tem outras questões, quer dizer, ela é mais eficiente, ela dura 6 vezes mais, ela gasta 4 vezes menos do que a anterior, que era incandescente. E agora nós temos uma nova tecnologia, nós temos que nos acostumar com ela. Ela é chamada de diodo emissor de luz. Ela é uma lâmpada melhor para o meio ambiente, ela também é mais eficiente do que as outras, ela vai durar muito mais. Esse é o grande mote dessa tecnologia. E o lançamento dessa cartilha é justamente para ir acostumando o consumidor com essa nova tecnologia. Muita gente fala que ela ainda é muito mais cara do que as lâmpadas das quais você falou agora, né? Ela é realmente muito mais cara, mas ela também é econômica, né? No final das contas, tem uma redução mesmo aí de 80%, 85% no consumo? Sim, especialmente se você compara com as lâmpadas incandescentes, que é a lâmpada que nós estávamos acostumados a usar na nossa casa. Ou seja, se nós demos um pulo da lâmpada fluorescente compacta para incandescente, né? Ela dura 6 vezes mais e gasta 4 vezes menos, a lâmpada LED ela ainda é mais eficiente ainda. Só que o salto que deu da lâmpada incandescente para a fluorescente compacta foi enorme. O da LED para a lâmpada fluorescente compacta, que é a tecnologia que está sendo substituída, ela é menor. Claro, é mais eficiente. Mas a grande vantagem para nós consumidores dessa lâmpada é que ela se propõe a durar muito mais. A lâmpada incandescente durava 1000 horas, ou seja, a lâmpada fluorescente compacta 6 a 8 vezes mais. Essa lâmpada se propõe a durar 25 vezes mais, no mínimo, do que a lâmpada incandescente. Então, ela vai se pagando ao longo do tempo numa economia fantástica para nós. E é verdade, ela custa um pouco mais, ainda é bastante mais, na verdade, mas esse preço ele vem decaindo no mercado internacional e daqui a pouco ela vai estar mais acessível para todos nós. Bacana, eu vou mostrar aí para quem está em casa a cartilha do Inmetro, tá? Você pode ter acesso a essa cartilha no site inmetro.gov.br. E aí, enquanto eu vou mostrando a cartilha aqui, Marcos, eu queria que você dissesse então quais são as informações que o consumidor encontra nesse material. Bom, primeiro cabe explicar o seguinte, que o Brasil, na verdade, ele está se alinhando ao fazer
uma cartilha desse tipo, que acompanha também a certificação, que é um programa de etiquetagem de eficiência energética que nós acabamos de implementar para esse tipo de lâmpada, nada mais é do que se alinhar ao que está acontecendo nos grandes centros do mundo. Né? Uma das recomendações da Agência Internacional de Energia é justamente que os países invistam na promoção da iluminação mais eficiente. É uma das coisas onde nós podemos mais economizar nosso dinheiro. Então, essa cartilha se propõe primeiro a explicar o que é a lâmpada LED. Ela se propõe a explicar algumas diferenças em relação às tecnologias anteriores, em termos de economia, duração, e também algumas dicas para os consumidores, ou seja, o que você deve observar na embalagem quando você compra, quais são, por que ela é mais eficiente. Só tem, e aí é uma dúvida muito comum dos consumidores, só tem a lâmpada com luz branca, né, que incomoda muitas pessoas, que não se sentem à vontade, se sentem... Muita gente prefere aquela luz mais amarelada, né? E ela é mais confortável, ela dá um ar de conforto mais na sua casa mesmo. Tem gente que prefere isso. E na tecnologia LED tem essa opção? Tem 3 tipos de tom de lâmpada, e uma das coisas que o consumidor deve prestar atenção é justamente nisso que se chama de temperatura da cor, que ele vai encontrar essa informação na embalagem do produto. Ou seja, existem as lâmpadas mais alaranjadas, próximas da incandescente, existe a lâmpada mais neutra, né? um tom mais branco, que você usa também para ambientes que você precisa de iluminação, mas tipo escritórios, alguma coisa assim. E tem aquelas áreas da sua casa, cozinha, área de empregado, que você quer uma lâmpada mais branco-azulada. Então tem todos os tipos para você escolher. Também existe uma questão de você se adaptar à forma como essa lâmpada ela ilumina, é um pouquinho diferente de como nós estamos acostumados. Alguns tipos de lâmpada LED, elas têm um fluxo luminoso muito focado, ou seja, ela ilumina muito aquela parte, deixando uma área de sombra. Então, a maneira como você coloca ela, a direção que você coloca ela, isso tudo a gente explica nessa cartilha que Por isso que é importante, então, também você escolher a lâmpada adequada para cada cômodo da casa, né? Por que além dessa questão da iluminação focada ou não, por exemplo, se eu quiser trocar, né? Quem está nos assistindo agora e quer trocar a lâmpada antiga pela nova tecnologia LED. Você precisa mudar o bocal da lâmpada? Você precisa fazer alguma obra ou essa é uma mudança simples? Não, na verdade, essas lâmpadas LED, antecipando já esse desejo, essa dificuldade que os consumidores teriam com uma eventual mudança do ponto de iluminação na sua casa, essas lâmpadas já chegam prontas para você colocar no bocal que você utilizava, por exemplo, as lâmpadas fluorescentes compactas, as chamadas LFCs. Então, uma questão mais de você testar a lâmpada, prestar atenção nas recomendações de cada fabricante, que podem variar um pouquinho, mas prestar atenção também que existem aquelas bidirecionais e aquelas que são mais amplas, o foco é mais amplo. O que a gente recomenda para o consumidor nesse momento, para ele se acostumando com essa tecnologia, é que ele leia as informações da embalagem, na dúvida, ligue para o fabricante, incomode lá o fabricante que ele está vendendo aquilo por um preço que ele diz que vai pagar, vai compensar para você. Isso tudo é parte de um esforço, na verdade, tanto da indústria, né, quanto do governo, de entrar, né, na questão da iluminação mais eficiente, de forma que o consumidor tenha uma vantagem. E é importante, tem muita gente que não tem dinheiro, ou está numa situação econômica ruim, né, mais complicada, porque, principalmente nesse cenário de recessão que nós estamos agora, e que não tem condições de fazer um investimento mais pesado para trocar toda a iluminação da sua casa. O que a gente recomenda? Né? Que você pense naquele cômodo que você usa mais com a sua família, comece por aquilo ali. E aí você vai fazer um investimento menor e já vai usufruindo dos benefícios. Já existem fabricantes nacionais dessas lâmpadas? Existem já fabricantes nacionais e uma das coisas fortes na indústria nacional é justamente a questão da parte eletrônica dessa lâmpada. Né? Onde que ela vai falhar? Não é na tecnologia do LED, onde ele emite a luz, é na parte eletrônica. Né? E aí, por exemplo, quando a gente fala que dura uma lâmpada dessa, se propõe a durar 25.000 horas, que é isso, se você tiver uma média de 6 horas com a lâmpada ligada na sua casa, ela vai durar quase 10 anos. Uma total quebra de paradigma em relação à tecnologia anterior. Agora, você falou durante agora na nossa entrevista sobre a certificação, esse programa de certificação que o Metro lançou. Por que é importante essa certificação e o consumidor também tem que ficar atento, né, na hora de comprar lá no supermercado ou na loja, ficar atento a esse selo, né? Muito bem lembrado. Esse programa de certificação, ele foi criado no âmbito daquilo que nós chamamos de Programa Brasileiro de Etiquetagem, que o consumidor conhece para aquelas etiquetas que estão no refrigerador, no ar-condicionado. E existe também um subprograma desse para a lâmpada. Então, a lâmpada incandescente, a lâmpada fluorescente, sempre tiveram aquele rankzinho A, B, C, ou seja, sendo o A mais eficiente. Isso ajuda o consumidor a perceber que o A de uma lâmpada não é equivalente ao de outro, né, ou de outra lâmpada. Ele vê qual é a mais eficiente.
Isso gerou, ao longo de 7 anos, aí, num estudo recente que nós fizemos, cerca de 23 bilhões de reais de economia diretamente nas nossas contas de energia. Só esse programa de lâmpada, né? Então, nós resolvemos adicionar mais um elemento para isso agora, ou seja, a gente não pode permitir que essa tecnologia entre no Brasil e frustre o consumidor, né? Ele se decepcione porque ele colocou uma lâmpada que prometeu 25 mil horas e ela dura menos. Então, esse programa de certificação, ele faz ensaios, estressam essa lâmpada para provar que ela, para assegurar, né, a durabilidade a e durabilidade. a eficiência, né? A questão da eficiência é até um segundo plano, ela é mais eficiente. Mas o grande mote desse trabalho todo, né? o grande foco, é que ela dure mais, dure o que o fabricante declara. Marcos, a gente está caminhando para o fim do programa. Eu queria agradecer a sua presença, muito obrigada, e mostrar para quem está em casa mais uma vez o site do Inmetro, em que você pode achar aí a cartilha. A cartilha também, ela tem essa cartilha física, Marcos? A gente consegue achá-la só na internet? Por ou você enquanto consegue? só na internet, mas nós também temos diversas parcerias com várias entidades, elas se propõem a colocar a marca delas e podem imprimir essa cartilha. Bacana. Obrigada, viu? Mais uma vez, uma boa tarde. Nós agradecemos a oportunidade. Bom, e na próxima entrada do Conexão Futura, vamos falar sobre as técnicas de meditação. Você tem interesse em começar a meditar? Então não perca esse bate-papo. A gente volta daqui a pouco com mais Conexão Futura. Até já!